Hello, students! Hoje nós vamos estudar a parte 16 das 3.000 palavras mais importantes do inglês. Vamos à primeira palavra, que é a palavra bear. Bear tem o sentido de lidar, de suportar. Por exemplo, I can't bear this noise. Então, eu não suporto este barulho. This noise. Logicamente que também temos a palavra bear para dizer animal. Então aqui vamos dizer we saw, nós vimos a bear, que é o urso, in the forest, na floresta. Então saw é o passado do verbo see e bear é o animal urso. Next. E aqui temos o verbo beat, que significa bater. Por exemplo, his heart beat faster when he saw her. Então, o coração dele beat faster, bateu mais rápido. O beat pode ser tanto no presente quanto no passado, da mesma forma. Então, beat faster, aqui nós entendemos como no passado. When, que é um conectivo, quando, e depois do conectivo começa uma frase nova, por isso que tem que ter o sujeito aqui. He, when he saw her. Então tem que ter um elemento aqui para criar a frase nova. Quando ele a viu. Então, novamente, aqui o saw, que é o passado do see. Next. Beat também pode ser um substantivo, que significa batida. I like the beat of the song. Ou seja, batida no sentido de ritmo, né? O ritmo da canção, da música. I like the beat. Também vamos estudar a palavra beautiful. What a beautiful day! Então esta é uma frase exclamativa para dizer que dia bonito. Beautiful está descrevendo o dia, por isso que veio antes. E é um tipo de frase que começa com a palavra what, neste caso, né, essa estrutura what ele faz o papel do que, né? Que dia bonito. Então é what com um adjetivo e depois o substantivo, para formar essa estrutura de frase exclamativa. Next. Beauty, para falar beleza. She sees, então ela vê, she sees beauty in everything. Então ela vê beleza em tudo. Because, então aqui o because também é um conectivo importante para falar porquê. I'm happy because it's sunny. Então o because ele conecta duas frases, duas orações. E após o conectivo, temos que começar a frase seguinte com o sujeito. Tem que ter um elemento aqui para, né, uma pessoa, um objeto, para iniciar a frase aqui como sujeito. Então, estou feliz porque está sunny. It's sunny. Está ensolarado. Become é o verbo tornar-se. Então, he wants, ele quer, to become, se tornar a pilot, piloto. No português não é obrigatório falar um piloto, mas no inglês temos que colocar esse a aqui para determinar, né? Um piloto. E o verbo become, ele é o segundo verbo da frase, por isso que ele é precedido pelo marcador de infinitivo to. Geralmente, esse to entre dois verbos, ele não é tão forte na pronúncia. Ele não é tão enfático. Nós dizemos to. He wants to become. Ele é bem sutil na hora de falar. Mas tem situações em que o to vai ser a preposição para, logicamente. Next. Bed, para falar cama. The cat is on the bed. Então, o gato, ou a gata, is on the bed, está na cama. Aqui a boca ela fica mais fechada, né? Bed, para não falar bad, para não falar mal, aquele mal com U. Room é uma sala, um cômodo, o cômodo que tem a cama, é o quarto. My bedroom is blue, então meu quarto é azul. Bee é abelha. A bee flew near my head. Então a abelha voou, é o passado do verbo fly, né, do verbo voar, às vezes também andar de avião.
Então, a abelha voou near, perto da minha, my head. O near também aceita colocarmos o from, near from my head. Beef, veja aqui, ó, beef com 2 Es, é um som de I mais longo. We had beef for lunch. Sabemos que o verbo had é o passado de have, do verbo ter. E ele também pode ter o significado comer, beber, tomar, porque ele aparece muito em situações mais informais. Poderia ser o verbo comer também aqui, ó. We ate, que é o passado do eat. Então, we had beef, comemos carne bovina, que é beef. Né? Beef não é o nosso beef que estamos acostumados. Então, beef é carne bovina. O nosso beef que a gente come é steak. Então, seria a palavra steak. Então, we had beef for lunch. Por exemplo, quando a comissária, o comissário pergunta no avião, chicken or beef? Então, o beef aí não necessariamente vai ser um bife, ali uma carne, um bife. Carne, pode ser uma carne de panela, pode ser uma carne diferente do bife que estamos acostumados. Agora nós temos a palavra beer, para cerveja. He drinks, então ele bebe beer, cerveja, at the party, então na festa. Poderia ser também in the party. No inglês britânico, há uma tendência a usar o at mais do que o in para falar de lugares, ok? Então no inglês americano seria mais com in the party. Também temos uma compreensão de que o at para lugares geralmente é quando falamos do local sem dizer que é dentro desse local. Então naquele local como um todo. E quando usamos o in é porque estamos falando de um lugar dentro, um lugar fechado, um lugar coberto, um lugar mais específico, portanto, se usar in. Vamos aqui à próxima. Before. Before significa antes. I eat breakfast before school. Então, eat é do verbo comer, às vezes adaptamos também para tomar. Tomo café da manhã. Breakfast. Observe que aqui a pronúncia é aberta, breakfast. No café da tarde é break, coffee break. Mas no café da manhã é breakfast. Before school é antes da escola. Beg, aqui a boca é mais fechada, o som de é mais fechado. Beg, do verbo implorar. He begged, aqui não pronuncia o e. He begged for forgiveness, que é perdão. Vem do verbo forgive, aqui temos aqui o início. Forgive, que é do verbo perdoar. Begin, que é o verbo começar. Classes begin at 9 a.m. Então as aulas começam às 9 da manhã. Poderia ser também o verbo start. A diferença seria mais na questão da formalidade. O start ele fica mais informal nesta mesma situação. Beginning, para dizer começo, início. The beginning of the movie. O início do filme, o começo do filme foi exciting. Foi emocionante, foi legal. Next. Behave, do verbo comportar-se. You must behave in class. Então você deve, e o verbo must não aceita o to na frente. You must behave, comportar-se. Então tem alguns verbos que não aceitam to na frente. O verbo can, o verbo may, should, you must também. You must behave in class, na aula. E com isso terminamos esta aula. Se você gostou, deixe o seu like abaixo. Tire as suas dúvidas, me pergunte e me fale se você já conhecia todas essas palavras e também com essas pronúncias. Nos vemos na próxima. Bye, bye.